Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho de crenças, né? O que são crenças, como elas nos influenciam, né? Existem as crenças positivas que tá tudo certo. Crença positiva a gente não vai mexer em nada, né? Mas tem as crenças negativas também. Essas crenças negativas, assim, pode bloquear a gente, são aquelas crenças limitantes que podem limitar e que limitam realmente muito o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E essas crenças deveriam ser limpas, transmutadas, né? Para a gente poder viver com mais fluidez, viver de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Às vezes a gente se sente estagnada. Por que será? Né? Parece que determinada área ou várias áreas da vida não estão caminhando de acordo com o que a gente gostaria que estivesse, né? Talvez ali tenha alguma crença que está impedindo você se desenvolver melhor, né? Você poder caminhar com mais fluidez, como eu já disse, né? Então, as crenças, a maioria delas, né, está aqui, lá dentro do nosso subconsciente, gravadinha ali, né? Muitas vezes a gente não tem noção de qual que seja, né? Às vezes a gente não sabe qual é a crença que está ali atrapalhando. Às vezes a gente nem percebe que pode ser, né, alguma determinada crença. Então, crença é tudo aquilo que é verdadeiro para nós, né? De repente a gente escutou alguma coisa e aquilo ficou, né? Porque desde a barriga da nossa mãe a gente tá ali, a gente pode, né, absorver alguma crença. E essa crença pode ser tanto positiva quanto negativa, mas aqui a gente vai focar nas crenças negativas, que pode atrapalhar de alguma maneira aí a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, essas crenças negativas, geralmente ele fica carimbadinha lá no nosso subconsciente. E ela se acende, né? De vez em quando se acende, bloqueando, impedindo aí a gente ter uma vida mais legal, né? Mais fluida, como eu já disse. Então, por exemplo, existem crenças do coletivo, né, da sociedade que a gente vive, que a gente é influenciada por tudo isso. Sim, existem, né? São aquelas crenças, por exemplo, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é a raiz de todo mal. São crenças aí que muitas pessoas têm, né? Daí tem aquelas crenças que podem vir da nossa família, né, que vem, na verdade, né, da nossa família, da nossa ancestralidade. Então a gente pode carregar com a gente essas crenças que de repente foram boas numa outra época, mas que nessa época não são, né? Por exemplo, a vida é dura, a vida é difícil. Eu percebo isso muito como sendo uma crença que pode ser, né, ali da nossa ancestralidade, da nossa família. Existem aquelas crenças que a gente vai absorvendo, como eu já disse, desde que a gente nasceu, até antes um pouquinho, né? Que de repente pode atrapalhar a gente. Um exemplo é, por exemplo, eu tô lá na escola, tô estudando, eu escuto de alguma pessoa mais velha, de um irmão mais velho, que matemática é difícil. Né? E absorveu aquilo, como sendo uma verdade. Porque crença é uma verdade, é algo que a gente grava como sendo verdadeiro para nós, né? Tem pessoas que escutam a mesma coisa e não absorvem isso, e tem pessoas que absorvem, né? Tem irmãos, de repente, que foram criados, né, na mesma família, na mesma casa, e que as crenças que um tem e o outro tem são bem diferentes, né? Seja dos familiares, seja da escola. Então, essa pessoa que escutou que matemática é difícil vai sofrer a vida inteira com a matemática, né? Porque tá ali carimbado que matemática é difícil, né? De repente ela vai estudar, vai achar muito difícil as provas, vai ficar capengando ali, né? Com a matemática. Esse é só um exemplo simplesinho aí, né? Mas tem muitas crenças aí que pode impedir a gente. Por exemplo, eu tenho a crença de que eu não consigo. Se eu não... E eu sempre falo, eu não consigo. Então, se eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Porque eu não consigo. É a mesma coisa a crença, eu não posso. Né? Se você não pode, você nunca vai poder. Né? Por mais que assim, você tenha oportunidades
né, de poder ter alguma coisa, de poder fazer alguma coisa, você acaba não se permitindo isso, né? Você acaba não fazendo aquilo acontecer porque você não pode. Então são crenças que são bem interessantes limpar, né? Transmutar essas crenças, limpar, substituir por outras crenças que podem empoderar você naquela questão ou né, na situação ali que está sendo trabalhada, né? Então, isso é um pouquinho de crenças, né, de que a gente pode ter. E a gente pode ter muitas outras crenças aí que podem estar dificultando a nossa vida. Então, eu convido você a olhar um pouquinho, né, para você, para sua vida, de repente, e descobrir, né, tentar detectar alguma coisa. Aqui tem alguma coisa me bloqueando, o que será? Né? Eu possuo algumas técnicas que sim, a gente pode liberar, trabalhar, transmutar essas crenças para deixar a vida um pouco mais fluida, um pouco mais leve, um pouco mais feliz. Se você se interessar, entre em contato, me mande uma mensagem que a gente pode conversar um pouquinho mais e de repente trabalhar, né? E melhorar aí a vida trabalhando com as crenças, né? Transmutando, retirando, limpando, substituindo, e a vida começa a caminhar de uma outra maneira, né? De uma maneira mais leve, mais tranquila. Então aqui eu vou fazer uma série de videozinhos aqui, falando mais, dando mais exemplos de algumas determinadas crenças. Então se você quiser saber, fica aí ligado que em breve terão mais vídeos. Um beijo, até mais!